Fala galera, aqui é o Leandro do Léo Putiflá. Estamos para mais um vídeo para você ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso Mengão Malvadão. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar aquele sininho maroto e deixar aquele comentário sobre o que achou. Esse vídeo tem direitos autorais da Band, canal Jogo Aberto. Não, 15 times nas costas. Tô brincando com você, Rona. Vamos falar agora de Libertadores, de Universidade Católica 2, Flamengo 3. Um jogo que parecia bem controlado pelo Mengão. Acabou ficando perigoso. 2 gols contra, que coisa, hein? Isso não é normal da gente ver. Pablo. Não, mas jogou bem. Não é? Agora a gente vai mostrar o que de melhor aconteceu na partida pra você comentar e também o que de pior aconteceu com mais um caso de racismo. E torcedores, entre aspas, jogaram sinalizadores, pedras contra os brasileiros, uma coisa lamentável. Em jogo estava a liderança isolada do Grupo H da Libertadores. E para sair com a vitória, o Flamengo precisaria quebrar uma escrita. O clube jamais havia derrotado a Universidade Católica no Chile. Logo no início, aos 8 minutos, o Fla mostrou o que queria. Bruno Henrique arrancou com a bola e passou para Gabigol, que bateu forte para abrir o placar. Mas a vantagem não durou muito. Aos 15, Orellana tocou de calcanhar. Zampedri ia fazer quando o Isla tentou cortar e acabou marcando contra. Arrascaeta teve grande chance, mas mandou por cima. Depois de Arão escorregar, Zampedri também perdeu grande oportunidade. Já aos 35 minutos, Arrascaeta serviu Bruno Henrique, que disparou e deixou o Gabigol na boa, de novo, para fazer o segundo. Eu e o Gabi já estão uma parceria desde o Santos, né? Isso não é novidade. E por isso a gente cada vez mais consegue se olhar dentro de campo e fazer as assistências, os gols. Com os gols da noite de ontem, o camisa 9 se tornou o segundo maior artilheiro do Brasil na competição, ultrapassando Fred e Palhinha. São 26 gols, atrás apenas de Luizão, com 29. E ele podia ter feito mais. Nesse lance, o atacante ficou cara a cara com o goleiro, mas finalizou rasteiro para fora. Cuevas quase deixou tudo igual já no fim da etapa inicial. No segundo tempo, o Gabigol voltou a ter chances. Nesse chute, acertou a rede pelo lado de fora. E depois dessa bola de Arrascaeta, se esticou todo, mas não conseguiu pegar em cheio. Com 2-1 no placar, o time da casa ensaiou uma pressão. Aos 39, o gol do alívio. Marinho desarmou, carregou a bola e tocou para Lázaro bater no ângulo. Já nos acréscimos, a Católica diminuiu. Buonanotte finalizou cruzado e Pablo desviou contra a própria meta. Mais um gol contra na noite. Mas nada que estragasse a vitória rubro-negra. Não é um campo fácil. Não é um estádio fácil, não é um adversário fácil, por mais que possam dizer, não é um adversário fácil, e nós poderíamos, sem dúvida, ter construído este resultado até antes e dar-nos muito maior tranquilidade para fazer uma melhor gestão do jogo. E isso não aconteceu, ou seja, no nosso melhor momento até acabámos por sofrer o golo, mas o mais importante foi o resultado, foi consolidar aquilo que nós temos vindo a fazer. Nas arquibancadas, cenas lamentáveis. Chilenos arremessaram sinalizadores e objetos em direção à torcida do Flamengo. Uma criança e um idoso foram atingidos e ficaram levemente feridos. E não parou por aí. Os brasileiros foram vítimas de insultos racistas. Nessa imagem, um homem aparece imitando um macaco. Através do perfil oficial, o Fla pediu que medidas severas sejam tomadas. Dentro de campo, a situação do Flamengo na Libertadores é bem confortável. A equipe de Paulo Souza tem 3 vitórias em 3 jogos e ao lado de Palmeiras e River Plate tem 100% de aproveitamento na competição.
Com isso, a classificação para as oitavas de final está bem encaminhada. Ela pode acontecer já na próxima rodada, contra o Talleres, na Argentina. É irmos continuando a evoluir e melhorando aquilo que temos que vir melhorando com vitórias como esta. Olha só, a gente está vendo o Paulo Souza aí que está se adaptando cada vez mais ao futebol brasileiro e sul-americano e ainda está encontrando esse melhor Flamengo. Algumas coisas já evoluíram, a gente vê que o ataque muito eficiente, porém a defesa dando alguns vacilos. Agora, falando em vacilo, vamos começar com o que aconteceu mais uma vez, a tristeza de ver outro caso de racismo na América do Sul sendo envolvido pelo futebol. Pessoas que mostram o repúdio que elas têm por outros seres humanos e elas usam o futebol como desculpa, como se no futebol pode, porque eu tô na arquibancada, tô no meio dos outros, então eles insultam, eles cometem injúria racial, não estão nem aí, sabem que as câmeras estão por todos os lados, mas não se intimidam. Outra vez, e o Flamengo agora exige da Conmebol, que por enquanto tá quietinha, sem se manifestar, não é? Mas o Flamengo pediu providências. Assusta, né, Renato? O que a gente tá vendo assusta, porque... E eu acho que a Conmebol, o pessoal deve estar esperando algum brasileiro fazer alguma besteira, e não é possível. Porque ela cansou de ver os times brasileiros levantando esse troféu, olha lá, o sinalizador passando pro outro lado. Nossa Senhora, dá até um arrepio aqui. E a verdade é que a Conmebol não se manifesta, não fala nada, e acho que é a mais interessada nisso. E deveria já chamar a atenção dos clubes, deveria pelo menos mudar alguma coisa aí para que isso não se torne rotina. Porque tá ficando chato demais isso daí. As pessoas perderam o limite, antigamente iam no estádio para xingar, falar palavrão, colocar para fora. Agora estão agredindo as outras pessoas, até num contexto quando você acaba gravando. Chega a agredir todo mundo, o mundo inteiro, porque já não cabe mais, né? E além também desse caso de racismo aí que a gente mostrou, a imagem, ela é bem clara, teve também esses arremessos de pedras, de sinalizadores, uma completa imprudência, uma completa falta de senso. Fizeram isso, arremessaram da torcida da Universidade Católica para o lado dos brasileiros. E a gente está vendo um menino que ficou ferido, teve uma pedra atingida próxima do olho, esse sinalizador, tem um senhor também, a gente viu a imagem. E é uma vergonha, é uma vergonha. E sabe por que a gente não falava mais nisso? Porque na pandemia não tinha público. Ou era público reduzido, ou era torcida única. Agora que as torcidas voltaram na sua plenitude, esses caras que sempre foram iguais voltaram a se manifestar. Perderam a noção, ficaram tanto tempo em casa que agora estão voltando mais revoltado ainda, né? A impressão que a gente tem é essa. E agora você brasileiro que gosta do seu time... crentes na impunidade, eles não têm medo. O cara não tem medo, o cara não tem medo de ser punido, não tem medo de ser preso, não tem medo de pagar multa, não tem medo de ser excluído do futebol. Porque no final das contas, a gente fala e esses caras continuam na mesma. São sempre os mesmos. Nada mais grave acontece. E ontem eu falei aqui que, na minha opinião, o único jeito é prejudicar os clubes. Ah, mas o clube tem que pagar por isso sozinho? Se foi o cara que fez, tem que pagar sim. Porque aí as torcidas no estádio, pelo menos, vão começar a identificar essas pessoas, a banir esse tipo de torcedor, que se diz torcedor, mas não é, porque é um delinquente, não é? É um cara que comete crime e o crime que ele faz, na cabeça dele, ele tem esse salvo-conduto do futebol. Então, enquanto Denilson, de novo falando Denilson, ele tá assistindo, é Denilson. Ah, bebelo. Mas deixa assim, esse tipo de coisa, Renata, que tá acontecendo, eu diria o seguinte, aí o torcedor que vai lá pra torcer mesmo pelo seu time vai falar, mas por que eu vou ter que ser punido por esse cara? Quer dizer, você ainda além de torcer com segurança com a sua família, você vai ter ainda que ficar prestando atenção num Zé Ruela, num cabeça fraca, Ronaldo, mas pra você não deixar de fazer e chamar a polícia. Ou você tira pontos dos clubes. Imagina, por exemplo, uma equipe brasileira ou qualquer equipe que está na Libertadores ser prejudicada na tabela, perder seus pontos porque teve um caso de racismo, um caso de injúria racial, enfim. Isso aí vai começar a mudar, porque eles não estão nem aí com o que pode acontecer pessoalmente. A única punição que talvez possa frear esse tipo de manifestação repugnante é quando você tira pontos ou quando você cobra uma multa muito cara, um valor astronômico. Ou quando você tira o público do jogo que tá, tipo, alguém, no caso, ontem foi a Católica... Você diz impedir que a torcida esteja? Impedir a torcida, Aí eles vão lá, por exemplo, se fosse no Brasil, que não, no caso é a Conmebol, não, eles conseguem aquele efeito suspensivo. Ah, então assim...
É uma pena. Agora, dentro de campo, vamos falar do que aconteceu. O Flamengo se junta ao Palmeiras e ao River Plate como equipes únicas 100% na competição, que não perderam pontos ainda. E não foi um jogo tão simples. O Flamengo, muito melhor que o adversário, é nítido, a qualidade técnica, mas ainda deu alguns vacilos, poderia ter se complicado, mas volta com um resultado que é positivo e que é interessante para esse crescimento de trabalho que a gente tem, pelo menos, percebido nos últimos jogos no Flamengo. Uma mudança até de conduta de alguns jogadores também na entrega, né? Por isso que o resultado está aparecendo e deixando o treinador trabalhar, né? Um pouco. E apesar que ele está há pouco tempo também, não tem como você fazer um relatório em cima do Paulo, porque é um treinador que tenta fazer o time continuar sendo um time leve, a gente vê isso. Só que quando as peças começam a conversar, né? Que a gente percebeu isso, pelo menos no meio de campo para frente, né? Que é o lado mais forte tem sido o lado mais forte do Flamengo. Na sua defesa ainda está pecando um pouco, né? Acho que sente um pouco a falta do Rodrigo Caio, né? Na verdade, Pode ser isso, que o Arão está improvisado na zaga. Não é? Essa é uma opção do treinador. Ontem o Davi Luiz não estava disponível para a partida. Mas o que eu vejo também é que ele está usando mais o elenco. Ele gosta muito do futebol do Lázaro, que é um jogador que vem tendo oportunidades com ele. E é muito bom quando a gente percebe que Lázaro, Gabigol e Bruno Henrique se entendem por música. Muita gente reclamou que ele tirou a Arrascaeta e o Everton Ribeiro ao mesmo tempo, que isso aí não pode acontecer. Depois ele falou que é uma questão de desgaste físico. E todo mundo vai ter que agora começar a compensar esse calendário maluco. Vai ter que tirar alguns jogadores de campo para que eles se desgastem menos. E o importante para o Flamengo é conseguir o resultado fora de casa. Sempre é importante na Libertadores. Nas redes sociais você falou, quando ele tirou essa dupla do meio de campo ali, o pessoal veio e matou a pau depois que ele explicou o porquê, pelo cansaço, aí o pessoal começou a valorizar. Então tem que ter calma, tem que ouvir o treinador depois. E esse foi mais um vídeo do seu, do nosso canal Léo Futeflá. Não esqueça de compartilhar com os amigos. Grande abraço.